Olá, começa agora mais uma edição do programa Coopera Mais, o espaço dedicado ao cooperativismo brasileiro, aqui no seu canal AgroMais. Você está acostumado a ver por aqui histórias e trabalhos das mais diversas cooperativas que atuam em todas as regiões aqui do Brasil, né? Mas hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente. O meu convidado é uma pessoa que faz parte da história da transformação das cooperativas agrícolas aqui no país. Eu convido então para o Coopera Mais de hoje o professor emérito da FGV e embaixador especial da FAO para as cooperativas, Roberto Rodrigues. O professor vai dividir tela aqui comigo, aparecer no telão, né, professor? Primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui com a gente. É uma honra tê-lo aqui para essa conversa. Tudo bem com o senhor? Felipe, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, viu? É uma satisfação nossa mais uma vez, professor. Bom, para a gente começar a nossa conversa, queria ir direto ao assunto. Queria saber uma avaliação sua em relação ao atual estágio das cooperativas aqui no Brasil em termos de organização, representatividade e de impacto econômico. Como o senhor avalia hoje o grau de importância e de organização das cooperativas aqui no país? Felipe, a cooperativa é um reflexo da sociedade ou da comunidade onde ela está inserida. Portanto, se tiver uma comunidade ou uma região em que há um espírito associativo, que há uma capacidade empresarial desenvolvida, as cooperativas vão muito bem. Onde não há, elas não vão bem. Portanto, eu diria que o Brasil tem cooperativas da melhor qualidade, melhor do mundo, em várias regiões, e outras que estão ainda numa fase de aprendizado e desenvolvimento. O Brasil é um país muito dísparo, não é um país único, não é um país uno. Então, o cooperativo também reflete essa realidade. Agora, professor, é fato que o cooperativismo tem um papel histórico no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, não tem? No mundo inteiro, Felipe, a cooperativa no mundo inteiro tem um papel muito grande, particularmente quando você está procurando desenvolver uma região, ou um produto, ou uma atividade produtiva qualquer, no polo do país ou do mundo. E isso tem um sentido muito claro, porque muitas vezes pequenos produtores se juntam para trabalhar e não tem uma instituição capaz de representá-los e de garantir a eles acesso à tecnologia, acesso a crédito e acesso a mecanismos comerciais relevantes para inserção no mercado. Então, a cooperativa tem um papel absolutamente central. E hoje em dia, uma economia globalizada ou semi-globalizada como é hoje, o que acontece é que a competição, a concorrência entre produtos no mundo inteiro faz com que a margem por unidade de produto seja muito pequena. A margem por unidade seja muito pequena. De modo que a renda na agricultura só se faz na escala. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala, porque é pequeno. Então, ele estaria praticamente fora do mercado e fora de condições de desenvolvimento, como estaria mesmo se não houvesse ou subsídio, que o Brasil não tem, mas os países desenvolvidos têm, ou uma ação privada, comercial integrada, que é a cooperativa. Então, a cooperativa passa a ser, com muito mais clareza no mundo contemporâneo, muito mais clareza, um instrumento de desenvolvimento e articulação para aqueles que sozinhos não têm acesso ao mercado. Professor, daqui a pouco a gente vai até falar um pouquinho mais sobre essa questão da globalização, internacionalização das cooperativas brasileiras, mas eu queria aproveitar o gancho para perguntar para o senhor em relação a nossas características, se a cooperativa, se o modelo cooperativista brasileiro, ele é parecido com o de outros países, ou se nós temos pontos que nos diferenciam, se há algo que a gente, por exemplo, pode oferecer para outros países como modelo, ou se a gente tem aprendido mais com modelos internacionais de cooperativismo. É interessante a sua pergunta, Felipe. Na verdade, o Brasil se filiou à Aliança Cooperativa Internacional, a ACI, apenas em 1989. Portanto, temos apenas 36 anos ligados à ACI, e o Brasil era um país muito fechado até então. Ninguém conhecia o Brasil. A gente foi para a ACI, ninguém sabia onde era o Brasil, o que fazia o Brasil, e ganhou uma dimensão muito forte, tanto que chegamos a presidente da ACI em 1997, já 8 anos depois de assumir a posição na ACI, já tínhamos a presidente da ACI. E aí aprendemos muito, filho, muito. Mas, de maneira geral, você pode dizer o seguinte: cooperativa é um instrumento da doutrina, cooperativismo, que esse é universal, seus princípios e valores são também universais. Não há como fugir desses valores, aliás, são eles que definem
a diferença cooperativa é a capacidade cooperativa de trabalhar. E o Brasil tem sido muito claramente, desde a criação da OCB, e até antes disso, tem sido um país que segue com rigor e com interesse os princípios cooperativistas, inclusive a transformação que houve em 1995 em Manchester, quando nós agregamos o sétimo princípio da preocupação com a comunidade. O modelo é um modelo parecido com o modelo dos países liberais, que não tem a ver com o modelo dos países socialistas, porque a gente é um país liberal, supostamente liberal, de modo que o cooperativismo opera aqui das mesmas formas e moldes que operam os países desenvolvidos de caráter liberal, Europa, Estados Unidos, Japão, etc. E aí, realmente, esse aprendizado que houve com a participação nossa na ACI foi muito grande em outras áreas não agrícolas. Na agricultura, não, nós já éramos envolvidos, já tínhamos um papel relevante no mundo, já éramos grandes exportadores, mas aprendemos muito com operativos de outros ramos, sobretudo no crédito. O crédito cresceu demais no Brasil depois da nossa filiação à CI e do conhecimento que tivemos com os bancos cooperativos mundiais. E aí, realmente, foi uma operação que cresceu espetacularmente. Mas, eu diria que na área agrícola, nós somos um modelo praticamente igual ou semelhante aos países liberais e seguimos um modelo muito desenvolvido, desenvolvimentista. Professor, a gente deu uma boa introduzida aqui em relação, né, a esse papel histórico do cooperativismo aqui no Brasil. Quero entrar um pouquinho mais no aspecto econômico e social agora, porque é um trabalho muito importante que o cooperativismo exerce aqui no Brasil. E eu queria voltar o olhar um pouquinho para os pequenos produtores, principalmente. Queria saber como o modelo cooperativista ele pode, de fato, ajudar a reduzir desigualdades sociais e melhorar de fato a inclusão desses pequenos produtores. É, e aí o modelo realmente é muito interessante, porque o, a cooperativa agropecuária, Felipe, na verdade, ela é a extensão da sua propriedade individual. Eu tenho uma pequena propriedade, você não tem como contratar um engenheiro agrônomo, um médico veterinário, um advogado, um contador, não tem como ter um armazém que permita guardar seus insumos ou sua produção. Eventualmente não tem dinheiro nem para comprar uma máquina agrícola importante, grande, para trabalhar na sua propriedade. Então, a gente faz isso coletivamente através da cooperativa. A cooperativa é a extensão no coletivo do que o produtor pequeno não pode fazer individualmente. Nesse sentido, o que o produtor procura fazer na atividade dele individual? Procura buscar o máximo possível de tecnologia, de crédito, para que ele consiga fazer duas coisas essenciais na pessoa agropecuária. Primeiro, reduzir custos e segundo, melhorar a rentabilidade para ter uma renda maior. Então, a cooperativa permite isso. O pequeno produtor vai comprar um defensivo agrícola, uma semente, um fertilizante, para a área que ele tem, é muito pouco que ele compra. Então, o mercado vai cobrar muito mais por unidade de produto do que se vendesse para todo mundo em conjunto. Então, a cooperativa tem essa característica. Ela, operando em pool, em grupos de comercialização, acaba comprando insumos por valor muito melhor por unidade do que seria individualmente. Isso dá ao produtor rural cooperado, pequeno produtor rural, um acesso a padrões tecnológicos por um custo menor do que teria individualmente. Portanto, está o primeiro ponto. Ele consegue trabalhar com menores custos de produção, que é a base da competitividade. Depois, quando ele avança, depois da sua colheita, a produção dele pode ser ou comercializada como commodity agrícola, mas de novo em pool. Então, ele também consegue um preço melhor por unidade de produto do que ele trabalhar sozinho no mercado. Ou então, agrega valor, industrializando, preparando esse produto, dando um upgrade do produto. Soja, faz óleo de soja, faz farelo, vende no mercado com valor agregado mais alto, que ele sozinho jamais poderia fazer, e falo na cooperativa. Então, o cooperativismo tem essa característica, você colocou muito bem, de incorporar no mercado, trazer para dentro, incluir aqueles que individualmente estariam excluídos por incapacidade ou técnica ou mesmo de tamanho para avançar no mercado. Então, essa coisa notável da cooperativa é que permite fazer isso. Uma outra vertente na área tecnológica também é fundamental. A cooperativa não vai entregar ao seu cooperado, que é o dono da cooperativa, é seu chefe, é seu líder da cooperativa, não vai entregar a ele um produto que não seja aquele que é absolutamente necessário. O fertilizante, defensivo, a variedade, as sementes,
que o produtor tem que usar no seu tipo de solo, no seu tipo de clima. Então, a cooperativa não só coloca a tecnologia à disposição, mas a melhor tecnologia tailor-made para aquele produtor que está localizado numa região definitiva e definida. Isso permite, de novo, um acesso ao padrão tecnológico muito mais objetivo, muito mais personalizado, de modo que o produtor vai ter uma vantagem enorme nos custos de produção. Seja, o papel fundamental, né, para pequenos agricultores, pequenos produtores conseguirem ter acesso a crédito e a essas novas tecnologias. E a gente está falando aqui sobre tecnologia, você estava falando sobre tecnologia, eu lembro que um outro assunto muito importante e em voga nesse momento é a questão da sustentabilidade. As cooperativas aqui no Brasil, principalmente as cooperativas agrícolas, elas estão prontas ou estão se adaptando a essa crescente demanda por sustentabilidade, por agricultura de baixo carbono. As cooperativas estão preocupadas com essa questão, estão trilhando aí os seus trabalhos direcionados juntos, lado a lado aí com as questões de sustentabilidade, professor? Você tem essa pergunta que se faz, é muito interessante, Felipe, muito interessante, porque esse tema, sustentabilidade, é um tema da humanidade contemporaneamente. Todo mundo vai atrás disso. E esse tema está no DNA da cooperativa. Se tiver os princípios cooperativistas, que olha tudo com dignidade, com ética, com responsabilidade, com visão de consequência nos processos, a cooperativa, por definição, é uma instituição que busca a sustentabilidade. Então, as próprias tecnologias que são colocadas hoje à disposição, equipamentos, máquinas agrícolas, defensivos agrícolas, hoje biofertilizantes, biopesticidas, são colocados pela cooperativa tendo em vista o aperfeiçoamento do tema da sustentabilidade. Até porque, se não fosse assim, elas não teriam cumprido seu ideário doutrinário. Então, a cooperativa, você tem toda a razão, a cooperativa é um instrumento de avanço na direção da sustentabilidade. Até hoje o tema que é um upgrade na sustentabilidade, que é o ESG, que é o meio ambiente, social e gestão, governança, está no DNA da cooperativa. Ela é feita, é a instituição que é feita sob esses valores. Então, você tem toda a razão. A sustentabilidade é um modelo perseguido pelas cooperativas insistentemente e permanentemente. Muito bem, professor. A gente precisa chamar aqui um rápido intervalo. Peço para o senhor ficar comigo. A gente vai voltar rapidinho, porque temos muito assunto ainda para tratar em relação a essa história do cooperativismo e a importância dele aqui para o nosso agro, viu? A gente volta já com o senhor. Então a gente vai fazer rapidinho o nosso rápido intervalo, mas antes quero lembrar para vocês que nós temos as nossas redes sociais lá sendo atualizadas a todo momento. É importante a sua interação com a gente, então basta acessar @agromaistv. A gente vai para o nosso rápido intervalo, a gente volta já. Olá, estamos de volta com o Coopera Mais, aqui o seu espaço para falar sobre cooperativismo no canal AgroMais. Hoje nós temos um convidado super especial para tratar sobre a história e a importância do cooperativismo aqui no Brasil, o professor emérito da FGV, Roberto Rodrigues, que está comigo aqui no telão de volta. Seja mais uma vez bem-vindo, professor. E eu já vou emendar uma pergunta. A gente trouxe vários assuntos importantes ali no primeiro bloco e eu vou continuar aqui sobre um assunto também muito interessante, que é a questão da inclusão dos jovens. Como atrair jovens aí para o cooperativismo, garantindo continuidade, modernização desse modelo cooperativista aqui no país? A juventude garante a continuidade do processo cooperativo. Eu penso que esse tema, Felipe, ele se junta a um tema central do cooperativismo em qualquer país do mundo, mas sobretudo os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que é o tema da educação. Eu me lembro, por exemplo, Felipe, quando nós estávamos discutindo no final dos anos 90 a revisão dos princípios cooperativistas, que os princípios cooperativistas são muito antigos, datam lá do tempo das criações das cooperativas em Rochdale, lá perto de Manchester, né? Em metade do século XVIII. Então, os princípios eram muito velhos. E com a globalização da economia, houve uma ampla discussão no mundo sobre a necessidade de rever os princípios para adequá-los à modernidade da globalização e do mundo voltado para o liberalismo muito mais forte.
E aí discutimos algum tempo, alguns meses, até anos, o que fazer com os princípios cooperativistas. Se eles eram atuais ou tinham que ser alterados. Isso foi feito através da Aliança Mundial Cooperativa, a ACI, em vários países do mundo inteiro, congressos e eventos, no mundo inteiro, em todos os continentes, para que cada um trouxesse sua cooperação e a sua visão do processo. E eu me lembro muito vivamente de uma reunião que tivemos na Colômbia, em, em Bogotá, quando se discutia a reforma dos princípios e caiu-se no princípio da educação e formação, que é o princípio central do cooperativismo. E aí, um velho líder colombiano, já até tinha uma ascendência índia, muito sábio, disse o seguinte: olha, na verdade, nós temos que ter apenas um princípio do cooperativismo, que é educação. Educação para o cooperado, para ele saber que a cooperativa é uma entidade comercial como qualquer outra, mas com valores e princípios específicos. Então, tem que entender que ele é dono de uma entidade diferente do comercial capitalista. Educação dos dirigentes, para eles saberem que estão tratando de coisas de terceiros, eles são representantes de um povo que está sendo cooperado, está dando a eles uma procuração para tocar o processo por eles criado. Educação para os funcionários, seja na área técnica, na área administrativa, na área financeira. Os funcionários da cooperativa têm que saber que a cooperativa não é uma empresa como qualquer outra. Ela é uma empresa ligada e montada em cima de valores e princípios. Educação para a sociedade toda, para ela compreender que aquela instituição cooperativa está prestando um serviço muito mais nobre, muito mais decente do que uma empresa não cooperativista. Educação para a mídia, para que a mídia tratasse o cooperativismo e a cooperativa como um instrumento importante de desenvolvimento social e equilibrado do país. Educação para a academia. E assim foi o senhor Luiz Francisco Gimenez, me lembro muito o nome dele, dizendo: educação era o único princípio que tinha que ser desenvolvido. Só que para os diferentes atores e agentes da cooperativa e da sociedade de maneira geral. Então, a tua pergunta, eu respondi o seguinte: como atrair jovens? Fazendo disseminação da doutrina. O jovem, via de regra, é idealista. O idealismo faz parte da juventude, quer construir um mundo melhor, mais justo, mais equilibrado, mais econômico, que é o que a cooperativa faz. É o que a cooperativa propõe e faz, de fato, na sua atividade institucional. Então, qualquer jovem que tem o mínimo de idealismo voltado para a construção de uma sociedade justa vai encontrar na cooperativa o instrumento adequado para isso. Então, eu diria que quanto mais investíssemos, quanto mais investirmos em educação, proselitismo, mais jovens teremos para o nosso movimento. E mais do que isso, Felipe, mulheres também, porque a cooperativa, como você pergunta muito bem, mas não vai continuar, vai se perenizar no tempo sem o jovem, não vai. E a mulher é mais importante ainda, porque ela tem a função, a responsabilidade da preservação da espécie, que multiplica a espécie. Então, ela vai ter, em relação ao cooperativismo, então, uma visão mais perene e de mais busca por sustentabilidade econômica e financeira da cooperativa. Então, eu diria que a educação, essencialmente para jovens e para mulheres, seria uma base essencial para o crescimento e consolidação do cooperativismo em qualquer lugar do mundo. Mas sobretudo em países em desenvolvimento, que a educação não é tão fácil e tão boa como é do Brasil. É isso, muito investimento em educação, também em inovação e tecnologia. Acho que inovação e tecnologia também são fatores determinantes para atrair os jovens, né? Para qualquer segmento, a gente falando aqui hoje de cooperativa, mas dentro do setor do agro, as novas tecnologias, inovações aí têm atraído bastante os jovens que estão absolutamente ligados, né, com essas inovações, professor. E agora falando um pouquinho sobre políticas públicas ligadas aí ao cooperativismo, eu queria saber a sua avaliação em relação ao apoio do governo e das políticas públicas ao cooperativismo aqui no Brasil. O senhor acha que é suficiente? O senhor acha que há algo que precisa ser melhorado, aprimorado em relação a esse apoio? Vou responder, mas antes eu quero parabenizá-lo pela agregação da pergunta anterior. Você tem toda a razão. Hoje, com o tema da conectividade, da digitalização, da inteligência artificial, são temas que são dominados pelos jovens. Então, está acontecendo no Brasil inteirinho hoje, há até um rejuvenescimento nas fazendas e nas associações ligadas às cooperativas
por causa disso. É o jovem que sabe mexer com esse tema, então está ajudando a modernizar o sistema cooperativista e produtivo através do seu conhecimento. Bom, a tua pergunta em relação ao governo. Aí é uma questão muito diplomática e complicada, porque, na verdade, a cooperativa é um instrumento, uma instituição de desenvolvimento equilibrado, que é exatamente o que deseja um governo democrático. Quanto mais democrático, mais transparente for um governo, mais ele vai buscar as cooperativas como parceiro para ajudá-lo a fazer o processo de desenvolvimento, porque ele agrega pessoas. Não, como é que você separa um país desenvolvido do não desenvolvido? Quanto mais organizada for uma sociedade, mais desenvolvido o país. Transparente, mais democrático que será. E a cooperativa é o braço econômico da organização da sociedade. Portanto, um governo democrático busca no cooperativismo um instrumento parceiro de desenvolvimento. Nesse sentido, no Brasil nós criamos alguns instrumentos, alguns mecanismos como se funcionasse. Hoje o Ministério da Agricultura tem lá o DENACOP, que é um departamento do cooperativismo, cuja função é apoiar o cooperativismo, fundamentalmente o agropecuário, embora os setores também sejam atendidos. Mas o mais importante nessa relação com o governo, Felipe, é o que aconteceu nas cooperativas de crédito. Até 1988, quando foi promulgada a Constituição de 88, as cooperativas de crédito eram entidades quase que românticas, porque não podiam fazer nada. Chama-se os não pode do Banco Central. Não podia ter talão de cheque, não podia cobrar imposto, não poderia trabalhar com receitas de longo prazo, aplicações de longo prazo, não podia nada. Então, a cooperativa era uma abstração. O sistema financeiro privado ficava com tudo. O Brasil não tinha chance nenhuma. Em 88, nós conseguimos colocar na Constituição brasileira um item, um artigo, que estabelecia que as cooperativas de crédito terão os mesmos direitos e deveres do sistema financeiro convencional. Isso matou os não pode. O Banco Central, que até então, até 88, era uma instituição que combatia, fiscalizava a cooperativa de crédito, não deixava elas crescer, passou a ser um grande defensor das cooperativas de crédito, criando mecanismos e instrumentos de promoção e fiscalização das cooperativas de crédito. Isso permitiu uma expansão espetacular do cooperativismo brasileiro de crédito, graças à ação do governo, diga-se de passagem, do Banco Central do Brasil. Então, foi um papel muito grande, e até hoje o Banco Central tem um carinho muito especial com as cooperativas agropecuárias e de crédito rural, o que tem dado a elas uma maturidade muito grande. Agora, é óbvio, você nunca tem tudo que você quer, tudo que você precisa. Agora mesmo, na reforma tributária, conquistamos uma coisa fantástica, porque a Constituição brasileira, quando trata da questão tributária, estabeleceu que o ato cooperativo teria tratamento tributário diferenciado. Isso foi em 88, dito isso. Nós ficamos aí 37 anos esperando a regulamentação que desse tratamento adequado ao ato cooperativo. Finalmente saiu agora na reforma tributária, essa coisa foi resolvida. O que é o ato cooperativo? É a relação entre cooperado e cooperativo. Eu sou dono de uma cooperativa e vendo a minha produção de soja na cooperativa, eu vendendo para mim mesmo. Não tem cabimento tributar esse ato. Eu estou vendendo para mim mesmo. Quando eu compro da cooperativa um fertilizante, estou comprando de mim mesmo. Eu não pode tributar esse negócio, porque a cooperativa é tributada e eu sou tributado. Seria uma outra tributação. Então, no mundo inteiro, o ato cooperativo é isento de tributação. E agora, finalmente, a reforma tributária conseguiu fazer isso. Mas foi muito duro. Muito duro. Foram anos e anos, quase 4 décadas, esperando que o pessoal da área financeira do governo entendesse o que é ato cooperativo desse tratamento. Mas que nem sempre as relações com o governo são boas, são fáceis, flexíveis. Depende muito de trabalhar, e devemos muito isso ao trabalho da OCB. A OCB, liderada hoje pelo Márcio de Freitas, e com a superintendente da Tânia Zanella, conseguiu, depois de muito tempo, convencer os parlamentares que a reforma tributária incluiu a isenção de tributos ao ato cooperativo. Então, nem sempre o governo é parceiro. Eu sempre digo isso. O governo, para as cooperativas, não pode ser pai. Eu não quero ser filho do governo. Nem quero ser esposo do governo. O governo não é muito fiel, nem sempre é muito fiel. Então, o que eu quero ser é irmão, parceiro do cooperativo. Isso tem que acontecer com bastante clareza. E, para isso, que as regras das leis sejam tratadas com equanimidade. Felizmente, o ato cooperativo, até que, enfim, recebeu o tratamento que a Constituição pregava, adequado. Professor,
o nosso tempo terminou, mas eu vou pedir aqui para o pessoal para a gente esticar só um minutinho para poder fazer uma última pergunta, um exercício rápido com o senhor. Queria saber, fazer esse exercício, como o senhor enxerga o cooperativismo brasileiro, principalmente o cooperativismo agrícola, em 10 anos, em uma década ou em até 2 décadas, o cooperativismo vai estar cada vez mais fortalecido? O senhor imagina que vai ser cada vez mais uma parte essencial do nosso setor dentro de uma década, aí, 2 décadas? Não tenho dúvida, Felipe, não tenho dúvida. Até porque, como já vimos, a cooperativa é essencial para o pequeno produtor. E o Brasil tem muito pequeno produtor ainda, vai crescer muito nesse processo. Então, eu não tenho a menor dúvida que as cooperativas terão um papel relevante por um tema adicional. Elas estão crescendo muito na agregação de valor, na industrialização, no processo de crescimento na cadeia produtiva como um todo. E isso abre um espaço para a comercialização internacional muito melhor e dando ao produtor rural, por cada cooperativa, uma renda maior. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o cooperativismo jogará um papel cada vez mais relevante e mais positivo, tanto no agropecuário quanto no crédito rural. Aliás, o projeto de crédito rural já responde hoje por 30% do crédito rural brasileiro. É muito pouco tempo para crescer tanto assim, desculpa. Professor, a gente vai encerrar aqui o nosso programa, porque o nosso tempo é limitado, mas a gente teria muitos assuntos ainda para tratar, né? Porque o cooperativismo traz para a gente diversos pontos. Só que a gente vai deixar então o convite já aberto para o senhor voltar em outras oportunidades aqui ao longo do ano, para a gente poder destrinchar um pouquinho mais esse mundo tão importante, tão interessante para o agronegócio, que é o cooperativismo. Então, por enquanto, muito obrigado, viu, pela gentileza de ter atendido a gente. Um ótimo 2025 e voltaremos conversar em breve, né, professor? Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Felipe. Será sempre um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Até. Muito bem, agora então eu quero agradecer a você pela companhia, pelo carinho da audiência. O Coopera Mais de hoje fica por aqui. Para rever este e outros programas da nossa programação, basta acessar o nosso canal no YouTube. É só digitar @agromaistv e tá lá, tudo na íntegra. Por enquanto, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.